Olá, meus queridos, tudo bem? O tema de hoje é: por que mataram o Filho de Deus? Muitas pessoas não sabem responder essa pergunta, mas até antes de irmos para a resposta, vale uma explicação a respeito do motivo pelo qual Deus, através de seu Filho, veio ao mundo. Em primeiro lugar, para se apresentar à sua criação. Porque antes de Jesus, Deus falava apenas através da boca de profetas, e muitas pessoas não davam ouvidos a eles. Também veio validar os seus mandamentos, que foram dados a Moisés e estão registrados no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos de 3 a 17. Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, para que todos cressem que Ele era Deus, ou como Ele mesmo se apresentou, o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo dizendo que Ele e o Pai eram um. Ele dizia: ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, em segundo lugar, para que, tendo nascido como ser humano, pudesse vencer o pecado, e vencendo o pecado, pudesse vencer a morte, e ao vencer a morte, nos dar vida através da fé nele. Em outras palavras, como o preço do pecado é a morte, ele veio pagar o preço em nosso lugar. Quando nós aceitamos Jesus como o nosso único Senhor e suficiente Salvador, pela fé ganhamos a vida eterna. Isto é graça. Olhando para aquele cenário, o cenário da época de Jesus, e que está relatado nas Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós vemos um mundo corrompido e afastado dos mandamentos de Deus. Os sacerdotes, escribas e religiosos do tempo de Jesus eram soberbos e gostavam do poder, de serem reverenciados, de terem uma posição de destaque, de serem vistos como santos e terem autoridade sobre o povo. Nada muito diferente do que nós temos hoje. Mas como Jesus sempre os chamava, eram hipócritas, fingiam ser justos, mas eram cheios de iniquidade. A informação mais precisa sobre a decisão de matar Jesus está relatada no Evangelho de João, lá no capítulo 11, logo depois que Jesus ressuscita seu amigo Lázaro, que estava morto e sepultado havia 4 dias. Aliás, aqui também está a melhor declaração daquilo que temos em Cristo Jesus: a ressurreição e a vida eterna. Bom, voltando ao texto, Marta estava triste com a morte do irmão e sabia que se Jesus estivesse lá com eles, Lázaro não teria morrido. Então Jesus diz assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então ele vai ao túmulo, pede para que as pessoas removam aquela pedra, ele ora ao Pai e dá a ordem para que aquele homem voltasse a viver. Lázaro, sai, sai para fora, parece até uma redundância, e assim acontece, porque ninguém resiste à palavra de Deus. E logo depois deste fato, mesmo depois de tantos milagres, aqueles religiosos se reúnem para tomar a decisão de matar Jesus. E o motivo está registrado nos versículos 47 e 48, e diz assim: então os principais sacerdotes e fariseus convocam o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos milagres? Se o deixarmos viver, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Amados, fica claro que eles queriam proteger aquele lugar de destaque que eles tinham. Se toda a nação cresce em Jesus, não haveria mais necessidade de sacerdotes para serem intermediários entre o povo e Deus. Além disso, os judeus também declarariam Jesus como verdadeiro rei,
porque o esperavam. Né? O povo de Israel era um povo separado por Deus e aguardavam o Messias. E isto faria com que os romanos entendessem aquilo como uma afronta ao imperador e tomariam Jerusalém, fato que aconteceu no ano 70. Jerusalém foi arrasada, o templo também. Bom, este foi o motivo da condenação então de Jesus: a inveja, a soberba e a cobiça pelo lugar que pertence somente a Deus. Jesus é Deus que veio ao mundo. Você crê nisso? Bem-aventurado és, pois não verá a morte eternamente. Não há nada melhor nesta vida, meu querido, do que sentir a presença de Deus ao nosso lado. De saber que Ele nos amou tanto, que veio nos resgatar e nos convidar para uma vida abundante com Ele. Deus os abençoe em nome de Jesus.